Olá, preciosos! Sejam todos muito bem-vindos ao Descomplicando a Internação Domiciliar. Aqui eu me dedico a ajudar a esclarecer as dúvidas e as dificuldades que vocês têm com a internação domiciliar dos seus familiares, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, que são as adaptações e a organização do quarto do paciente em internação domiciliar. Eu sou Isabel Gonçalves, sou especialista em internação domiciliar. Então, preciosos, nós vamos falar hoje de como vocês precisam fazer para ter um quarto adaptado, organizado e eficaz, que funcione de forma eficaz para a internação domiciliar. Ah, Isabel, que tipo de internação domiciliar? Todos os tipos, desde a internação domiciliar inicial, que foi assim que eu comecei, né, para a internação domiciliar de forma mais efetiva, que é aquela que você precisa ter dispositivos, aquela que você precisa ter um técnico de enfermagem 24 horas ou um cuidador de idosos, né? Então, olha só, nós não vamos falar aqui da internação que acontece no hospital e também não vamos falar daquela internação tradicional, digamos, e nem de um quarto comum, tá bom? Nós vamos falar do quarto de internação domiciliar. É importante que vocês saibam que é muito importante, inclusive, que se você não adaptar e não organizar o quarto do seu familiar, você não vai conseguir atender às necessidades pontuais que existem em uma internação domiciliar. Quais são elas? Gente, olha só, quando você tem uma pessoa, um familiar em internação domiciliar, você precisa se atentar ao espaço que você tem nesse quarto, nesse cômodo, né? Você precisa se atentar à disposição da mobília que você tem dentro desse cômodo. Por quê? Porque você pode precisar intervir de várias formas e você precisa, né, estar ligado nessas necessidades pontuais para que você não venha a ter dificuldades que você poderia não ter, tá bom? Então é bem importante, é uma coisa que eu gosto de enfatizar, porque muitas vezes as pessoas acham que, não, é tranquilo, mas não é. A necessidade de organizar e adaptar-se em cada ponto é muito grande para que você não venha ter, assim, prejuízos, tá bom? Se você não fizer essas adaptações, você pode vir a ter problemas, tipo, não conseguir socorrer o seu familiar numa intercorrência médica, numa emergência hospitalar. Suponhamos que você não tenha, por exemplo, o espaço necessário, você vai ter dificuldades, você, o técnico de enfermagem, até mesmo uma equipe de emergência, né, uma equipe tipo SAMU, entre outras, que venha tentar fazer um socorro, tem dificuldades às vezes de entrar, né, nesse ambiente, nesse quarto, tem dificuldades de se movimentar, tem dificuldades para de repente ter que ligar um aparelho, né? Então é muito importante que sejam feitas adaptações das menores até as maiores, porque a gente não sabe o momento que a gente vai precisar. Então é muito arriscado você não fazer essas adaptações, tá? Eu percebi que eu precisava fazer essas adaptações logo quando a minha sogra, como vocês sabem, né, eu cuido da minha sogra em internação domiciliar há mais de 3 anos, e quando ela veio morar conosco, eu sou apaixonada por cuidar, né, isso me, como diz, faz o meu coração cantar de verdade. Então, eu
acabei me envolvendo nesse cuidado, e assim que ela veio morar conosco, eu percebi as necessidades assim, de adaptar. Nesse momento, ela ainda não era acamada como é hoje, e nem vivia por internação domiciliar assistida por uma empresa de home care. Mas ela já estava na internação domiciliar, que eu falei para vocês agora há pouco, que existem vários tipos. Por quê? Porque ela já não conseguia sair sem acompanhamento, ela já tinha dificuldade de andar, ela já tinha muita dependência, né? Por mais que ela lutasse para continuar com os movimentos, mas os movimentos já estavam muito limitados, então ela já andava com a ajuda de um andador, ela já tinha dificuldade para o banho, ela já tinha uma dificuldade para se alimentar, né? Então, o que aconteceu? Nesse momento, nós vimos necessidade de fazer adaptações, tipo no quarto, tipo na casa. Então, nós, inclusive, nesse momento fizemos uma mudança de imóvel, né? A gente morava num imóvel, fomos para uma outra casa, e sempre observando, por exemplo, a questão de degraus, porque ela caminhava com o andador, a questão de portas, né? Se as portas tinham condição para que ela pudesse passar com esse andador que ela tinha, sem tanta dificuldade. Ou, por exemplo, o andador você acaba pegando nele assim de lado, né? Então, às vezes, ele vai ser sempre mais largo, né, que a pessoa, porque você encaixa, e você precisa segurar. Se você não observar, por exemplo, a necessidade de adaptar as portas, a mão da pessoa vai bater, ela vai se machucar, vai acabar lesionando. Então, o que ocorre? Você não pode observar, por exemplo, uma porta. Geralmente a gente observa a porta de entrada e saída da casa. Mas, gente, tem a porta do quarto. E olha só, uma coisa curiosa. As mais estreitas são as dos banheiros. Só que a pessoa que depende, por exemplo, de um andador, ela precisa entrar e sair no banheiro, né? Ela precisa entrar e sair da cozinha, na sala, no quarto, entrar e sair da casa, portões. Então, assim, você tem que observar um todo, né? Para justamente ver que tipo de adaptação você tem que fazer. No caso da minha sogra, ela já necessitava de barras de segurança. Nós tivemos que colocar barras de segurança no banheiro, né? Para que ela conseguisse ainda fazer parte, né, do banho dela sozinha, porque, tipo, lavar o cabelo, algumas necessidades eu já interferi, ela já aceitava a interferência, né, que é um ponto muito interessante de se observar, porque nem sempre eles aceitam a nossa interferência e a ajuda, né. A minha sogra, no início, ela se recusava, ela dizia que dava conta, ela se recusava até mesmo da gente segurar ela, apoiar, dar um braço como apoio, né. Então, assim, todos esses pequenos detalhes a gente tem que ser visto para que a gente consiga dar qualidade de vida para o seu familiar, para o nosso familiar, né? E quando a minha sogra mais tarde veio a internação hospitalar, né, que ela ficou 3 meses internada, quando ela teve um agravamento no quadro dela, quando ela retornou dessa internação, que aí sim ela veio por internação domiciliar, a gente percebeu ainda a necessidade mais extrema de adaptações, de mudanças, né? De organizar mesmo a questão do espaço, a questão de entrar e sair, né? De locomoção. Por quê? Quando ela voltou dessa internação, ela voltou sem os movimentos totais dos membros inferiores já. Então ela não conseguia mais se movimentar sozinha, só com a ajuda de uma cadeira de rodas, como ainda é hoje, ou através de maca. Só que no início dessa internação domiciliar, nós tivemos muitas intercorrências. Então, assim, a gente tinha, por exemplo, um trânsito muito grande de maca dentro de casa, né? Ela teve intercorrências, então tinha que entrar uma equipe médica, que retirá-la dali com uma maca, levar para uma ambulância, conduzir até o hospital. Nesse momento, nós percebemos as dificuldades em relação às portas serem ainda
mais largas. O espaço, por exemplo, na sala, nós só tínhamos móveis que fossem fáceis de movimentar. Eu me recordo que tinha um sofá que a gente movimentava ele o tempo todo, sabe? Porque precisava fazer essa movimentação para ela entrar, para sair. Nós tínhamos um degrau nesse momento que dificultava bastante esse acesso, então dependia de 2 pessoas para pegar essa cadeira de rodas. Então tudo isso, gente, teve que ser adaptado, né? Para que a gente conseguisse fazer com que ela conseguisse entrar e sair de casa sem tantos empecilhos, né? E logo veio também as necessidades, né? Eu percebi as necessidades de adaptar a casa. Por quê? Porque era geral. Então, assim, essas adaptações, elas não podiam acontecer somente no quarto dela. Elas tinham que acontecer na casa do modo geral. E uma coisa curiosa, gente, que eu percebi, você muitas vezes fica assim, como que eu vou fazer para encaixar o meu familiar no quarto dele? Quando eles retornam do hospital, principalmente numa internação domiciliar, geralmente eles têm a necessidade de uma cama hospitalar, que é totalmente fora do padrão de uma cama de solteiro. Ela é uma cama muito mais larga e ela varia muito, né, de tamanhos, porque assim, depende, se usar uma grade, elas têm por obrigação ter grades. E se usar grades de metal, aquela mais fininha que a gente via tradicionalmente no hospital, ela é mais estreita. Se ela usar aquelas grades mais robustas, essas plásticas que a gente vê hoje, mais modernas, que fazem menos barulho, que tem menos riscos, oferecem menos riscos, né, de machucar, ela é mais larga. Então, assim, é uma variável. E eles precisam desse dispositivo, dessa cama, porque facilita o trato, né, do profissional de saúde, do técnico ou do cuidador que vai cuidar. Precisa de alguns dispositivos, né? No caso da minha sogra, ela hoje faz uso de 6 dispositivos. Esses dispositivos, eles têm que ficar sobre a cama e geralmente sobre a cabeça, né, do seu familiar. E o que acontece, gente? Tem que ter uma altura diferente, especial. Você tem que ter, geralmente, uma bancada com uma prateleira e ela tem que ter condições de resistir ao peso, porque os equipamentos geralmente são dispositivos, são máquinas, né? Essas máquinas, elas têm um peso também elevado, tem máquina que pesa 3, 4 quilos, né? Então tem essa necessidade de ser um móvel que tenha resistência, né? Possa resistir a esse peso. Então, assim, essas adaptações, elas vão desde a parede. Se tu tem uma parede que não é muito forte, muito resistente, tu vai ter problema, por exemplo, para fixar esse móvel, que tem que sustentar esses dispositivos. Então, assim, tem a necessidade de uma cômoda para poder acomodar todo aquele material de uso, né, que tem que ficar ali a pronto uso, que é o material diário, que usa ali várias vezes no dia, medicação, gás, né, álcool, toda essa coisa. E tem que ter, por exemplo, um estoque, porque esse material ele chega geralmente quinzenalmente ou mensalmente, você precisa ter onde colocá-lo. Então você precisa ter esse local para armazenar de forma segura também, né? Você precisa ter um local para guardar uma cadeira de rodas ali dentro daquele ambiente, porque essa cadeira de rodas geralmente é utilizada 2 até 3 vezes no dia, depende do quanto o seu familiar sai, né, desse quarto, dessa cama, o quanto você efetivamente tira ele do leito. Você precisa ter uma outra cama ou um sofá-cama, né, aonde você possa acomodar aquele profissional, porque, gente, super interessante vocês se atentarem a isso. Quando você tem um familiar em internação domiciliar,
ou seja, num grau de dependência quase total ou total, como é a minha sogra hoje, você precisa ter o lugar para mais uma pessoa dentro daquele quarto. Porque essa pessoa, ela é assistida 24 horas, a minha sogra é assistida 24 horas. Então, assim, é um ponto que eu sempre deixo em observação para vocês, porque você passa a ter mais uma pessoa dentro de casa, você passa a ter mais um integrante na família. E, assim, o interessante é que não é a mesma pessoa todo dia, né? Porque eles se revezam, os técnicos, os cuidadores. Mas tem mais uma pessoa ali todos os dias, 24 horas por dia. E essa pessoa também precisa ser acomodada nesse ambiente. Olha só, é uma das coisas que às vezes a gente esquece, passa batido, porque é um turbilhão, né, de coisas e você fica, peraí. No meu caso, gente, quando isso aconteceu, os 3 primeiros dias o técnico de enfermagem ficou numa cadeira. Sim, numa cadeira. E eu não consegui pensar nisso. Depois que eu me atentei à situação do técnico numa cadeira, né? No plantão, dia e noite, eu não tem condição. Então aí eu fui sair, buscar uma poltrona, algo que resolvesse naquele momento para depois conseguir adaptar. Então isso também é uma adaptação. Você precisa necessariamente ter mais uma cama ali, ou um sofá-cama, para acomodar esse técnico, né? Para que à noite ele consiga fazer um pouco de repouso, consiga, né, deitar, alongar um pouco o corpo, relaxar um pouco. Você precisa ter uma mesa, uma bancada, mesmo que pequena, para que o técnico consiga fazer as evoluções, né, as evoluções médicas, consiga estar relatando, porque ele precisa fazer uma evolução de tudo que se passou no dia, de tudo que foi usado, que o paciente utilizou, de tudo que foi descartado. Então, tudo aquilo faz parte da evolução do técnico. Ele precisa ter um apoio, uma bancada, uma luz diferente para ajudar nisso, né? Você tem que realmente fazer uma adaptação e olha só, não precisa necessariamente ser um quarto, gente, esse cômodo. Isso é bem importante falar, por quê? Porque a gente pensa assim, como que eu vou colocar tudo isso dentro do quarto da minha sogra? Gente, não precisa ser. Pode ser assim, num cômodo que era usado para sala de jantar, num cômodo que era usado para sala de TV, no quarto, por exemplo, do seu filho, que é um pouco maior, você faz uma troca, remaneja, organiza. Então, assim, muita gente se desespera e chega para mim assim, Isabel, mas eu não tenho um quarto maior, eu só tenho o quarto do meu filho, eu não tenho... eu já ajudei algumas famílias, né, e as pessoas ficavam desesperadas. O quarto, sei lá, do meu irmão não cabe tudo que ele precisa. Certo, mas aí eu ia olhar, quando eu ia conversar, quando eu ia ali fazer aquele estudo, a pessoa tinha uma sala de jantar, tinha uma sala de TV e dava para trocar a posição das coisas, entendeu? Aquele quarto podia passar a ser uma sala de jantar e aquela sala de jantar podia atender o paciente. Então isso é uma adaptação também, gente, e é super necessário se atentar a isso, tá bom? E eu organizei na minha casa justamente dessa forma, fazendo essas pequenas adaptações. Fiz em um momento também uma mudança de endereço, né, de residência, mas isso foi bem depois, quando eu já tinha isso bem pré-organizado, né? Mas no início, gente, eu adaptei com o que eu tinha, tá? A gente chegou, por exemplo, tinha degrau, a gente chegou a fazer rampa de metal, foi um serralheiro, ele fez tipo uma rampa, entendeu? Então, assim, aí, com isso a gente conseguia subir e descer com a cadeira de rodas com mais facilidade. Então, assim, eu fui fazendo adaptações, colocando barras, né, como eu falei para vocês, fazendo adaptações com o que eu tinha, porque quando ela de fato voltou do hospital e tinha necessidades mais pontuais, a gente não esperava, não estava pronto, não tinha ninguém como vocês têm hoje a mim para
para explicar, para dar as dicas, para dizer o que vocês precisavam, entendeu? Para dizer como vocês precisavam fazer. Eu não tinha isso, não tinha ninguém que fazia isso por mim. Então, eu fiquei nessa batalha, nessa luta E foi assim, fazendo essas adaptações, que eu consegui, sabe? De forma prática e efetiva, colocando em outro cômodo a cada momento em que as coisas iam acontecendo. Eu ia ver as necessidades, aí a gente fazia trocas, fazia substituições, trocava alguma mobília, né? Teve momentos, por exemplo, que o quarto não cabia mais a cama que a técnica utilizava, porque era uma cama larga, de madeira e tal. Então a gente já não cabia mais porque tinha entrado outros dispositivos. Aí o que eu fiz? Tirei medidas, falei, olha, vamos ganhar espaço aqui, então vamos trocar essa cama por um sofá-cama, por uma charge. E aí a gente consegue adaptar e pegar em medidas diferentes e ganhar, sei lá, 30 centímetros, 50 centímetros, o que é bastante, né? Quando você fala de um espaço que tem que ser um espaço dinâmico, né? Então, é muito. E essas pequenas adaptações, você consegue chegar às vezes no que você precisa, que às vezes é bem pouco, mas é necessário, tá bom? É importante você começar adaptando primeiro o espaço, né? O espaço em si. Então, vamos lá, eu tenho um quarto de, sei lá, 20 metros. É suficiente? Bom, gente, como que eu consegui chegar assim no cálculo do que eu precisava, do que efetivamente eu ia precisar? Quanto eu tenho de cama? Qual a medida da cama da paciente? Qual a medida da cama que o técnico ocupa? Qual o tamanho da mesinha? Olha, agora, por exemplo, eu fiz uma mudança recentemente, né? Mudei de residência. A mesa que eu utilizava, que as meninas utilizavam para fazer as evoluções, ela era maior. Agora eu tive que comprar uma outra, dessas dobráveis, que quando você não está utilizando, você coloca, dobra ela e coloca na parede, né? Ela fica assim, retinha com a parede. Então, gente, foi ótimo, porque a partir do momento que elas não estiverem utilizando, elas dobram ela. Precisou utilizar, abre. Então, assim, essa adaptação, inicialmente, ela precisa acontecer pelo espaço mesmo, pelo espaço que você tem e o que eu tenho que colocar dentro, tá? Eu preciso de uma cama afrotécnica, qual a cama que eu consigo que tem uma medida menor? Ah, tal cama. Então vai ocupar tanto. A cama da paciente, que é o mais importante, outra dica, gente, super importante, a cama da paciente é interessante estar sempre no centro do quarto, tá? Então, assim, observar que a cama fique de forma que dos dois lados sobre o mesmo espaço e que nesse espaço tenha um trânsito nas laterais de pelo menos assim 50, 60 centímetros. Por que, Isabel? Gente, se você precisar fazer um socorro numa urgência, numa emergência, você vai precisar de espaço para intervir, para dar aquele socorro. E vai ser muito desagradável se você não tiver o espaço necessário para conseguir entrar com uma cadeira de rodas, com uma maca, retirar o paciente de pronto, né? Conseguir colocar ele logo ali naquela cadeira de rodas, naquela maca para sair. Então, gente, isso vai fazer uma diferença absurda, tá? Conseguir ter 3 até 4 pessoas dentro do quarto ao mesmo tempo. Então, você tem que ter uma disposição de espaço nas laterais da cama para que você consiga isso, entendeu? Ver, eu tenho o quê? Um cilindro de oxigênio, eu tenho um concentrador, eu tenho alguns dispositivos que vão ficar nessa prateleira aérea, eu tenho cadeira de rodas, então faz um cálculo. Quanto que a cadeira de rodas média aberta? Quanto que ela vai ocupar? Fechada? Quanto que ela vai ocupar?
a mesa, a cama do técnico, a cama do paciente, o cilindro. Ah, então eu tenho de espaço ocupado, sei lá, 10 metros. Ah, então o quarto de 20 metros vai dar. Quanto que eu preciso nas laterais da cama, né? Dos dois lados? Tanto. É simples, gente. Então, é uma das formas assim mais, como diz, matemática mesmo, né? De organizar. E super funciona. E, dica, troca de cômodo. Não fica pensando, como que eu vou fazer? Eu vou colocar essa prateleira. Não vou colocar a prateleira aqui acima da cabeça da paciente para colocar os dispositivos. Eu vou colocar ela de lado. Gente, não tenta fazer adaptação que vai te dar problema, tá bom? As adaptações têm que estar dentro das necessidades. E como eu disse para vocês no início, as necessidades são pontuais para cada tipo de internação, para cada fase da internação domiciliar, tá bom? Se o teu familiar ainda não precisa, né, dessa prateleira para tanto dispositivo, sei lá, se ele está utilizando um dispositivo, faz o uso da GTT, aí precisa colocar a dieta. Eu vou precisar de uma prateleira acima da cabeça para colocar o dispositivo da dieta, uma bomba de infusão, né, um suporte de dieta, que é o mesmo suporte de soro. Não vou precisar, né, gente? Então, eu não preciso me preocupar com essa adaptação aqui. Eu vou me preocupar que eu preciso ter um espaço ao lado da cama para colocar um dispositivo de dieta, um suporte de dieta, não é isso? Então, eu não preciso me preocupar com uma coisa que eu ainda não tenho. Então, muito importante, gente, é vocês se atentarem a justamente o momento que vocês estão vivendo na internação domiciliar de vocês, entendeu? Preciso disso? Não. Mas e se precisar? Calma. Se precisar, você vai fazer no momento que precisar, somente quando chegar, entendeu? Então, assim, mas aí, sei lá, eu já ouvi assim, o meu familiar tem Alzheimer e ele vai piorar. Eu já sei que ele vai piorar, então eu preciso adaptar o quarto agora. Tá, qual a situação atual do seu familiar? Ele ainda come sozinho, ainda anda sozinho, anda no andador, por exemplo, mas eu preciso já ter o espaço para a cama hospitalar, porque o médico já disse que a doença é progressiva e ele vai piorar, tá? Gente, precisa sim, mas não é nesse momento, entendeu? Olha só, você vai se precipitar, vai entrar em desespero e não vai conseguir resolver aquele problema, porque você não está vivendo ele, a necessidade não está ali naquele ponto. Então, vive um ponto de cada vez, um momento de cada vez, um dia de cada vez. Como que você faz? Hoje, o meu familiar precisa andar com o andador, então você vai se preocupar com as portas, com a locomoção, com a entrada e saída, com o banheiro. Hoje ele precisa de ajuda no banho, ele precisa tomar banho, mas ele precisa se segurar numa barra, ele precisa, sei lá, eu coloco um banquinho, ele consegue tomar banho. Foi assim que a minha sogra começou. Não, agora ele precisa de uma cadeira de banho. O banheiro vai entrar e sair essa cadeira de banho? Eu já ouvi gente dizer assim, não, mas a gente monta ela lá dentro do box e deixa. Vocês acreditam? Gente, não dá certo. A cadeira de banho não pode ficar o tempo todo dentro do banheiro. Por quê? Porque ela precisa ser lavada, ela precisa ser lubrificada, ela precisa de manutenção. Então, imagina você desmontar a cadeira toda vez que for precisar da manutenção para ela. E que o banheiro precisa ser lavado. Você vai desmontar para lavar, depois monta de novo, entendeu, gente? Então, não dá para fazer desse jeito. Então, você pensa naquele momento. Porque se não tá hoje, o seu familiar ainda não precisa, mas você já está pensando, você vai lá e faz, coloca aquilo lá de uma forma que daqui a pouco ela vai ser um problema para você e não a solução, entendeu? Então, não precisa ter essa preocupação quando você não estiver vivendo
aquele momento da internação domiciliar. Porque a internação domiciliar, gente, ela tem fases. Como assim, Isabel? Internação domiciliar não é tudo internação domiciliar? Não, gente, não é. Porque conforme a doença, as demências, as dificuldades, né, o grau de dependência vai aumentando, a doença vai evoluindo, é que você precisa tomar outras atitudes, entendeu? Ou seja, fazer outras adaptações. E, gente, essas adaptações não acabam, tá bom? Elas não acabam. Por quê? Porque a doença vai progredindo, realmente. Porque a pessoa vai vivenciando aquilo. Hoje ela tem uma resistência, hoje ela tem uma dificuldade, amanhã essa dificuldade aumenta mais, a resistência diminui. Então você vai fazendo isso pontualmente para que você não tenha, no lugar de uma solução, um problema e nem traga um problema, o que é mais importante para o seu familiar. Porque o que a gente busca aqui é justamente tentar ajudar vocês a conseguirem aí resolver essas dificuldades, né? Tirar essas dúvidas, né? Resolver esses problemas que vão acontecendo diariamente dentro da internação domiciliar, entendeu? Então, não precisa se precipitar e achar que a minha sogra, por exemplo, ela vivia em internação domiciliar e tinha dificuldades. Hoje ela tem outras. E assim é comigo, é com vocês, entende? Então, o que eu quero que vocês entendam, assim, com esse conteúdo, é que vocês têm que necessariamente irem vivendo um dia de cada vez e cada dificuldade. E que eu, Isabel, estou aqui me disponibilizando para ajudar em tudo que eu puder, tá bom? Porque isso realmente me traz uma satisfação enorme, poder estar aqui, poder contribuir, poder somar, né? Então, eu vou pedir para vocês um grande favor. Se esse conteúdo clareou alguma coisa, te ajudou de alguma forma, foi importante para você, compartilhe esse conteúdo, tá bom? Não guarda para você. Se você conhece alguém que vive internação domiciliar, em qualquer que seja a fase, vai lá, compartilha, tá? Pede para que a pessoa veja. E vamos ajudar mais pessoas, vamos fazer esse conteúdo chegar nas pessoas, porque eu sei que as pessoas têm sofrido muito, né, com a falta de uma rotina organizada, tá bom? Se você curtiu, se você gostou, se acrescentou algo, deixa aqui o seu like, dá aqui o joinha, compartilha esse vídeo, tá bom? Gratidão!